Vamos ver como é que isso impacta, então, a nossa vida, Joel, essa Vamos. notícia da Covaxin. A gente está aqui na linha com a epidemiologista e ex-coordenadora do Plano Nacional de Imunização, a Carla Domingues, que gentilmente nos atende. Tudo bem, Carla? Boa tarde. Oi, Carla, bem-vinda. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana Paula. É um prazer falar com vocês. O prazer é todo nosso, doutora. Vem cá, eu disse que o Brasil ele tem um Plano Nacional de Imunização. E acho que isso é um diferencial em comparação com outros países, porque lá na Europa nós sabemos que há uma quantidade muito grande de vacina, mas mesmo assim eles não têm conseguido vacinar em massa mesmo, porque não tem esse know-how que a gente tem aqui. Acho que se tivéssemos a mesma quantidade que os europeus têm hoje, nós estaríamos muito mais avançados. Eu posso dizer que essa é uma peculiaridade, é claro, positiva do Brasil mesmo ou não, doutora? Com certeza, Joel, né? Acho que o Brasil, né, e acho que isso é um exemplo não só do Brasil, mas dos países das Américas, né, que se estruturaram para organizar programas nacionais de vacinação estruturados, né, que possam fazer com que, à medida que se tenha uma necessidade, né, e uma doença que precisa ser enfrentada, esses programas possam ser colocados em prática e ter a expertise de fazer campanhas em curto prazo de tempo, né? E o Brasil hoje, né, 60% da população das Américas está no Brasil, é um país continental, né? E ele conseguiu, a partir do Sistema Único de Saúde, né, estruturar 38 mil salas de vacina nos 5.570 municípios. Então, nós temos aí mais de 200 mil profissionais de saúde trabalhando só na área de imunização. Então, sempre que é preciso, essa estrutura, ela é acionada e rapidamente consegue ter a capilaridade de levar a vacina para a população. Infelizmente, nós estamos vivendo esse contexto, né? É a primeira vez que nós temos um problema de saúde pública e não temos uma grande quantidade de vacinas para colocar esse programa em ação. Agora, Carla, negativas como essa que a gente está vendo aqui da Anvisa são comuns? E como que a senhora acha que isso impacta o nosso Programa Nacional de Imunização nesse momento, né? Porque com a saída, ou com o atraso, né? Não saída porque o processo pode ser reiniciado, mas com o atraso da entrega da Covaxin, as doses que estão previstas no plano do Ministério da Saúde caem de 47 para 39 milhões em abril. É uma mudança bem significativa, né? Ana Paula, acho que o equívoco do Ministério da Saúde foi já contar com essas vacinas sem ter todo o processo finalizado. Uma coisa é que nós estamos exigindo do governo é que ele faça realmente memorandos de entendimento, de aquisições de compra de vários laboratórios, inclusive com aqueles que as vacinas ainda não estão prontas, seja porque não terminaram a fase 3 ou porque ainda estão em processo de produção. Mas isso faz com que você tenha uma previsibilidade do futuro, né? Que você vai ter vacinas a médio prazo, não a curto prazo de tempo, como aconteceu agora. Se colocou-se no cronograma de entrega, inclusive do mês de março, vacinas que ainda não terminaram a fase 3, como é o caso da Covaxin, e agora ainda com mais essa negativa da Anvisa, dizendo que ela não cumpre os critérios de boas práticas de fabricação. Nós temos que olhar isso como positivo, porque isso significa que a Anvisa está olhando criteriosamente o controle de qualidade das vacinas que serão ofertadas no Programa Nacional de Imunizações, para que a gente possa ter vacinas seguras ofertadas para a nossa população. A senhora, como sempre trabalhou com vacina, é claro, deve ter acompanhado muitos estudos. Como que a senhora recebe a notícia, por exemplo, do governo do estado de São Paulo em prometer até julho 40 milhões de uma vacina que ainda não teve nem aprovação da Anvisa para o início dos testes? Eu estou falando da Butanvac. Como que a senhora recebe esse tipo de notícia? Olha, Joel, eu acho que nós temos que primeiro olhar o ponto de que a ciência brasileira está buscando caminhos para resolver um problema de saúde pública tão importante como esse. Nós vimos a questão da nossa dependência, né, dos insumos farmacêuticos ativos, né, que são produzidos internacionalmente. Quando há algum problema nessa produção, a gente fica sem vacina aqui. Então, para que a gente possa resolver essa questão, é preciso investir em pesquisa, né, e essas pesquisas vão nos dar um futuro próximo, essa capacidade do Brasil ter respostas para esses problemas. Agora, em relação ao nosso momento exato agora, né, eu acho que é muito prematuro, o Butantan já está dizendo que nós teremos uma vacina em julho, né? Para você ter ideia, saindo da fase pré-clínica para a fase 3, né, que nós temos ainda que passar na fase 1, 2 e 3, se nós estivermos com tudo dando certo, nós vamos precisar de 9 a 12 meses. E ainda pode ser que haja algum problema, né, que essa vacina, inclusive, nem chegue na fase 3.
Então, a gente precisa seguir os passos da ciência, não podemos atropelar, sob pena da gente ter problema lá na frente, né, de ofertar as vacinas que não sejam seguras. Nós precisamos respeitar esses processos e que eles sejam feitos com segurança. Então, acredito que não seja factível nós dizer, o Butantan está dizendo que em julho já terá uma vacina pronta para ser usada, porque ela ainda tem um longo caminho a seguir. Na sua opinião, quando que a gente deve ver essa produção nacional, então, finalmente deslanchar, doutora? Olha, nós temos que... Você está falando em relação à vacina da Coronavac, da AstraZeneca, ou dessas novas? No caso, as que a gente já tem aqui hoje, que tem promessa de produção nacional já quase de imediato. A gente tem aí a Coronavac já com essa intenção e também a Fiocruz. A Fiocruz diz que a partir do mês que vem já produzirá os insumos para, no mês de maio, já produzir a vacina com independência total aqui em solo brasileiro, né? Olha, também não acredito que seja possível ainda, né? Eu acho que assim, o que eles estão prometendo, tanto o Butantan quanto a Fiocruz, é que a gente tenha esse processo finalizado no final do ano. Que se nós olharmos, isso já é um avanço. Para você ter ideia, a vacina de gripe, né, que hoje é produzida pelo Butantan, demorou-se 20 anos para terminar o processo de transferência de tecnologia. Da mesma forma, a Biomanguinhos demorou-se quase 20 anos para fazer a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, rubéola e cachumba. Então, se nós tivermos esses dois produtos com a transferência de tecnologia terminada em um ano, eu acho que já é um grande avanço. Então, eu imagino que, possivelmente, no início de 2022, nós teremos essa capacidade produtiva. Agora, qualquer outra previsão antes, eu acho que a gente está jogando no escuro uma expectativa que ela pode se frustrar. A senhora acredita que até o meio do ano, ou no mais tardar em agosto, metade da população brasileira já esteja vacinada ou não? Porque essa é uma projeção feita com frequência pelo próprio governo federal. A senhora já deve ter feito, é claro, um levantamento das vacinas que são mais palpáveis para a gente hoje, a quantidade de cada vacina e como que deveríamos seguir um cronograma a partir dessas informações. A senhora acha que há condições técnicas suficientes para a gente conseguir vacinar metade da população brasileira até o meio do ano ou não? Olha, Joel, dentro do cronograma, a gente sendo bem realista com as vacinas que serão entregues pela Coronavac e pela AstraZeneca, né, que é a vacina ofertada por Biomanguinhos, então a gente tem os dois laboratórios, Butantan e Biomanguinhos, entregando. Se não houver atraso, é possível que a partir de julho, né, eles tenham distribuído as vacinas para vacinar aquele grupo que foi definido pelo Ministério da Saúde em torno de 80 milhões de pessoas. Então, é este grupo que será vacinado até julho. Se não houver nenhum atraso, nós ainda estamos falando que nós precisamos ter 2 doses de vacina, então todo mundo terá que receber a segunda dose. Então eu imagino que agosto e setembro, né, é possível que a gente tenha esses 80 milhões de pessoas com as 2 doses finalizando esse esquema. Mas para a gente realmente ter metade da população, e nós estamos falando em 100 milhões de pessoas, né, vacinadas, isso acho que nós vamos até o final do ano, infelizmente. Agora, a gente tem uma expectativa boa, né? Assim a gente espera, de chegada de novas vacinas para a gente conseguir usar de maneira emergencial, né? Até o fim dessa semana é possível que a Anvisa tenha alguma definição em relação à Janssen. A Sputnik V, a análise dos documentos continua, embora o prazo tenha sido suspenso, porque alguns documentos ainda estão faltando. Com mais vacinas em circulação, algumas de dose única, outras 2 doses, são vacinas diferentes, qual que a senhora acha que vai ser o principal desafio? Como é que vai continuar o trabalho de imunização a partir daí? Eu acho que, Ana Paula, o Ministério da Saúde, à medida que chegar uma terceira vacina, ele vai ter que fazer uma organização nesse processo de vacinação. Nós vamos ter que regionalizar as vacinas. Não é possível a cada momento chegar uma vacina diferente, porque elas têm esquemas diferentes, elas têm plataformas diferentes. Você não pode misturar uma vacina. Quem começar a tomar uma dose com uma tem que terminar com a outra, com a mesma vacina, né? Por exemplo, quem começou com a vacina da Coronavac tem que terminar com a da Coronavac. Quem começou da AstraZeneca tem que terminar da AstraZeneca. Quando chegar da Pfizer, a mesma coisa, da Janssen, é uma única dose, mas essa vacina só vai ser ofertada a partir de outubro. Então é preciso que se organize esse processo de vacinação para que a gente facilite o processo de quem está lá na ponta, né? E que não haja essa confusão de começa a vacinar com uma, termina com a outra, porque isso vai dar problemas no processo de vacinação. Então essa organização, ela será fundamental para o êxito da campanha, principalmente quando nós tivermos mais vacinas.
Entendido. Doutora Carla Domingues, muito obrigado, viu, pela entrevista. Obrigado por destinar parte do tempo da senhora aqui com a gente. Um grande abraço, até a próxima, tá bom? Obrigada, doutora. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês. Uma boa tarde.